a prevalência é uma faixa etária menor. Já ao contrário, no sexo masculino, a prevalência é uma faixa etária maior. Porque a partir dos 75 anos, isso se iguala, né? Inicialmente no homem inicia a partir dos 45 anos, 55 anos, 60. Na mulher, praticamente a partir dos 65 anos. Por que isso? Muita gente considera por causa da proteção hormonal que a mulher tem. Mas, enfim, é essa a prevalência da insuficiência cardíaca. E de todas as doenças cardiovasculares, a maior causa de internação hospitalar é a insuficiência cardíaca, de todas as doenças cardiovasculares. Só no Brasil existem mais de 2 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca. E ano, a incidência em torno de 250 mil novos casos todo ano. Então é considerado um problema de saúde pública a insuficiência cardíaca. Em relação à qualidade de vida, de todas aquelas doenças crônicas que a gente tem, tipo hipertensão, diabetes, artrites, doenças reumáticas, DPOC, angina, aquela que gera uma pior qualidade de vida é a insuficiência cardíaca. Esse aqui é um grande problema, né? Etiologia. Qual a causa da insuficiência cardíaca? Vejam que na década de 70, a principal causa, pelo registro de Framingham, era a hipertensão arterial, a principal causa. E à medida que o mundo foi evoluindo, qual que foi a principal causa? Atualmente, continua sendo a doença coronariana. Então, dentro das causas de insuficiência cardíaca, temos as cardiopatias isquêmicas, é aquele paciente que tem comorbilidades para a doença coronariana, que teve um infarto e que teve uma necrose do músculo cardíaco, uma função ventricular reduzida, e isso leva a quê? Uma insuficiência cardíaca. Essa é a sequência. Outras causas idiopáticas, valvulares, um paciente que tem um problema valvular, seja uma estenose da válvula, seja uma insuficiência da válvula, que não foi feito um diagnóstico adequado, nos transcurso de 10, 20 anos, levam aqui uma insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial mal controlada, leva à insuficiência cardíaca. Problemas inflamatórios, etc., doença de Chagas no nosso meio, no Amazonas, mas tem áreas endêmicas para a doença de Chagas. Toxicidade, álcool, drogas, etc. E efeitos proarrítmicos, né? Tipo uma fibrilação atrial com uma frequência muito alta, ao longo do tempo, vai gerar uma chamada taquicardiomiopatia. E aqui eu queria colocar para você um pequeno resumo da insuficiência cardíaca, gerada por doença coronariana. Over time, the plaques enlarge and narrow the artery. A heart attack occurs when the plaque ruptures or explodes, causing a blood clot to form and totally close off the blood supply to an area of your heart. That darkened area can form a scar. Isso gera que uma área de necrose. Consequentemente, se você tem um músculo que está necrosado, ele não funciona mais. Consequentemente, você não tem mais uma bomba adequada, né? Isso gera uma insuficiência cardíaca. E essa parte que não funciona mais, esse músculo, se transforma em um músculo arritmogênico. Gera arritmias ventriculares. Então, aqui tem dois grandes problemas. Um, falta de bomba, e outro que essa
esse músculo gera arritmias ventriculares. Qual a fisiopatologia da insuficiência cardíaca? Quem que determina o volume sistólico? É a pré-carga, a contractilidade, a pós-carga, a frequência, a integridade das paredes e a competência valvular gera que um débito cardíaco adequado. Então, você tem que ter todos esses critérios, pré-carga, pós-carga, contractilidade, válvulas normais, paredes íntegras e frequência adequada para manter um débito cardíaco adequado. O que gera uma disfunção ventricular? Você tem problemas de sobrecarga de volume. O que poderia me gerar uma sobrecarga de volume? As valvulopatias. Uma válvula insuficiente me gera uma sobrecarga de volume em uma determinada câmara. E isso, a longo prazo, dilata essa câmara. O volume está aumentando, né, e vai dilatando a câmara. E, consequentemente, vai me prejudicar o débito cardíaco, a função ventricular. A sobrecarga de pressão seria o que aqui? Seria a hipertensão arterial mal controlada. Por quê? Porque você tem uma rigidez dos vasos. Se os vasos estão rígidos, o que acontece com essa bomba? Ela precisa fazer uma maior força. E aí você tem um ciclo, né? Imagina isso por 10, 20 anos. Inicialmente, o músculo se hipertrofia, mas essa hipertrofia não consegue mais ser suficiente. Aí o músculo começa a relaxar. Aí você tem uma insuficiência cardíaca, com sobrecarga de volume, perda de miocárdio, infarto, que é o filme que vocês viram. E a contratilidade prejudicada, geralmente em pacientes, é mais frequente em pacientes idosos, onde você tem um músculo que teoricamente está preservado, porém o relaxamento está prejudicado. Aqui um problema não de sístole, e sim de diástole. Ou seja, não relaxa adequadamente. Certo? Essa disfunção ventricular gera uma insuficiência cardíaca. Quais os chamados mecanismos compensatórios? Esses mecanismos compensatórios estão relacionados a pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Em insuficiência cardíaca aguda, não existe mecanismo compensatório. Então, esse mecanismo compensatório está em relação à insuficiência cardíaca crônica. Certo? Uma evolução longa. Aí você tem os mecanismos de Frank-Stahl, que existe um aumento da força de contração da fibra muscular cardíaca, existe um estiramento da fibra muscular pré-carga, existe uma ativação do sistema neurohormonal, aí você tem o sistema simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona e a vasopressina. E você tem o chamado remodelamento do miocárdio. Inicialmente, ele se transforma em um músculo hipertrófico, ele não aguenta mais e, posteriormente, se dilata. São os 3 mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca. Frank-Stahl, ativação do sistema neurohormonal e o remodelamento do miocárdio. Sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina e a vasopressina. O que eles fazem? Aumenta a contratilidade, aumenta a frequência, provoca uma vasoconstrição, aumenta o volume circulatório, mas
a longo prazo, o que acontece com esses mecanismos neurohormonais? Se você tem já um músculo que está deteriorado, aí você parte para os mecanismos compensatórios. Inicialmente, o mecanismo neurohormonal é benéfico, mas também a longo prazo se torna maléfico. Porque imagina um músculo que já deteriorado, você aumentar a contratilidade, aumentar a frequência, aumentar a vasoconstritividade, etc., você está piorando esse músculo. Então, a longo prazo, esse mecanismo é deletério também. É a partir de aí que iniciaram os chamados beta-bloqueadores. Mas o beta-bloqueador não vai bloquear o sistema nervoso? Sim, é esse o mecanismo, é essa a finalidade. Evitar que isso continue. Aí o que acontece? Esses mecanismos neurohormonais aumentam o débito cardíaco por um período, mas depois são deletérios novamente. E o mecanismo de remodelamento ventricular, você tem inicialmente uma hipertrofia, posteriormente se dilata. Mecanismos compensatórios. Como a gente classifica a insuficiência cardíaca? Formas de insuficiência cardíaca. Aguda e crônica, que é o que mencionei para vocês anteriormente. Sem tempo para mecanismos compensatórios. É uma evolução progressiva. Você tem a insuficiência cardíaca, a clássica insuficiência cardíaca é aquela sistólica. E a outra é a diastólica. Está muito sendo estudada atualmente por causa da farmacologia para esse tipo de insuficiência cardíaca. Para a sistólica já está muito bem definida a terapia farmacológica, a terapia outras para a insuficiência cardíaca tipo sistólica, mas a diastólica é uma parte que atualmente, como mencionei inicialmente, a longevidade do indivíduo está aumentando. E a incidência de insuficiência cardíaca diastólica, paralelamente, também está aumentando. O que é mais frequente? Um paciente jovem, até os 70 anos, etc. É a sistólica. Em pacientes acima disso, ou que você tem uma fração de ejeção normal e você suspeita ainda de insuficiência cardíaca, a diastólica é outra das causas, falta do relaxamento ventricular. E vejam que aqui na sistólica, fração de ejeção comprometida. Como a gente avalia a fração de ejeção? Vocês sabem? Qual o exame? É o ecocardiograma. Perfeito. O ecocardiograma. Aqui é fundamental. Porém, vejam que na diastólica, o eco é normal. Você tem uma fração de ejeção completamente normal. Mas isso não afasta uma insuficiência cardíaca. Aqui você já fecha o diagnóstico, aqui você não fecha o diagnóstico. Mas você tem clínica de insuficiência cardíaca. Aqui você, em essa fração de ejeção normal, você tem um raio-x normal. Você não tem um índice cardiotorácico normal aqui. Mas você tem uma clínica igual a essa daqui. Certo? Aí você tem outra classificação, direita ou esquerda. Geralmente a insuficiência cardíaca é a esquerda. Ocasionalmente você poderia ter inicialmente uma insuficiência cardíaca à direita, que gera uma insuficiência venosa, sistêmica, edema, hepatomegalia, ascites, etc, etc. A esquerda, quem é comprometido inicialmente? A parte pulmonar. Aí você tem estertores, congestão venosa pulmonar. O paciente pode estar sequinho, não tem edema em membros inferior, não tem nada, mas ele está estertorando, ele tem cansaço, etc. E pelo ecocardiograma, você tem geralmente uma fração de ejeção comprometida. Geralmente. Insuficiência cardíaca de baixo débito ou alto débito. De baixo débito é essa daqui, né?
está comprometida a bomba. Autodébito é aquela que você tem o quê? Uma taquimioardiopatia provocada por quê? Por frequências muito altas. Gera uma insuficiência cardíaca. Como a gente classifica a insuficiência cardíaca? Através do ecocardiograma. Então, em pacientes com insuficiência cardíaca, para nós, o ecocardiograma é fundamental. Você tem uma clínica e você tem um ecocardiograma. A partir daí, você classifica os pacientes em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou seja, que grupo entraria aqui? Fração de ejeção acima ou igual a 50%. Que grupo de pacientes? Pacientes com insuficiência cardíaca tipo, talvez, diastólica. Aqui uma fração de ejeção intermediária. Você não sabe se é diastólica ou sistólica. Intermediária. Teve uma queda da fração de ejeção, mas você não sabe qual que é qual. Mas está reduzida. Entre 50% e 40%. E aqui você tem o que é mais frequente. Uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Inferior a 40%. E tem outro pequeno grupo. Está nesse grupo intermediário. Esse grupo intermediário, você entrou com a terapia farmacológica adequada, passou para uma insuficiência cardíaca melhorada. Estava em 40, passou para 50, então está em essa fração de ejeção. Pela terapia que você utilizou. Ou daqui pode passar para aqui também, né? Que seria melhorada. Então, você tem 3 classificações pelo ecocardiograma. 3. Preservada, intermediária, preservada acima de 50%, intermediária entre 40% e 50% pelo ecocardiograma e reduzida abaixo de 40%. Essa é a classificação atual de insuficiência cardíaca, utilizando a clínica e o ecocardiograma. Mas essa é praticamente uma classificação ecocardiográfica. A classificação baseada na sintomatologia. Essa classificação da New Heart Association é uma classificação NIHA, que a gente chama, é uma classificação super antiga. Desde os primórdios da insuficiência cardíaca. Você classifica a insuficiência cardíaca utilizando uma única sintomatologia, o cansaço, dispneia. Estratifica o grau de limitação imposta pela doença ao paciente. Tem uma excelente correlação entre o prognóstico e qualidade de vida do paciente. Serve para avaliar a resposta terapêutica e melhor momento de intervenção desse paciente. Tem um valor preditivo independente de mortalidade. Ou seja, vejam, só com esse critério de classe funcional, isso vocês têm que levar para a vida inteira. A classe funcional não vai mudar. É importantíssimo vocês saberem em que classe funcional seu paciente está, desde que você faça o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Como a gente classifica? Classe funcional 1. Se o paciente tem diagnóstico de insuficiência cardíaca, porém é assintomático inicialmente. Ele tem uma disfunção ventricular, já está definido que é insuficiência cardíaca, porém está assintomático a atividades físicas habituais. Ele faz tudo, mas não sente tanto, mas já tem uma lesão muscular. Por exemplo, ele já infartou. Ou já tem uma fração de ejeção de 40%, mas está assintomático. Classe 1. Classe 2.
tem uma limitação a atividades físicas habituais. Quer dizer, o que seriam atividades físicas habituais? Uma caminhada, um lance de escada, tomar banho, escovar os dentes, trocar de roupa. O habitual que as pessoas fazem. Então, assintomático ao repouso, classe 2. Classe 3, esse paciente já tem cansaço, atividades habituais. Escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa, etc. Pequeno, pentear o cabelo, né? Porém, ainda assintomático ao repouso. Se é repouso, tá sentado, ok, tá muito bem, obrigado. Classe 4. Esse paciente, você vê que ele está cansado, inclusive, no repouso. Está sentado e ele está ofegante. Está cansado. Ele conversa com você e sente cansaço. Aí você tem as 4 classificações da insuficiência cardíaca. E isso é de grande importância quando você interna esse paciente. Você internou um paciente com insuficiência cardíaca. Você tem que colocar a classe funcional da entrada desse paciente. Não, eu estou internando porque está em uma insuficiência cardíaca em classe funcional 4 ou 3. Você interna esse paciente, você entra com a terapia farmacológica adequada ou endovenosa, né? Para tentar melhorar a sintomatologia. E esse paciente, consequentemente, internou, você vai passar para uma classe funcional 2 ou 1. E é uma forma de você avaliar o efeito terapêutico da sua conduta. E é uma forma de você acompanhar esse paciente. Não, internei em classe 4, mas já está em classe 2. Está respondendo muito bem. Certo? É importantíssimo isso. Prognóstico da insuficiência cardíaca, aquilo que eu falei para você. É um predictor independente de morte, a insuficiência cardíaca. Vejam que em pacientes com classe funcional 4, a mortalidade dos pacientes em 1 ano é 50%. Se você deixa esse paciente em classe funcional 4, em 1 ano morre 50% deles. Certo? Classe funcional 2, não. Em 1 ano a sobrevida é em torno de 90%. E a mortalidade relacionada à classe funcional. Alguém poderia responder de que o paciente com insuficiência cardíaca morre? Quais são as 2 grandes causas? Olhando aquele filme que a gente mostrou. Seria arritmia e a própria falha do coração, né? Choque cardiogênico. Exato. São 2 causas de morte em pacientes com insuficiência cardíaca. É falha de bomba e morte súbita. Vocês veem um paciente com insuficiência, não, mas você estava muito bem, mas morreu. Subitamente. Morte súbita. E vejam que engraçado. Quanto melhor a classe funcional, a maior incidência de quê? Morte súbita. Por quê esse problema? Porque você vê que um paciente em classe funcional 2, ele já faz mais coisas. Ele já sai, já faz atividades maiores. Mas qual o grande risco? Arritmias fatais, morte súbita. Já em pacientes em classe funcional 4 ou 3, principalmente a 4, o paciente morre por quê? Falha de bomba. Então, essas são as 2 grandes causas de morte em paciente com insuficiência cardíaca. Ou morte súbita, quando a classe funcional é melhor, quando a classe funcional é pior, é falha de bomba mesmo. E a classificação pela progressão da doença.
Aí você tem os estágios da insuficiência cardíaca. Você tem o estágio A, B, C e D. Estágio A, paciente com alto risco de evoluir e desenvolver uma insuficiência cardíaca. Porém, esse paciente ainda não tem uma cardiopatia estrutural. Então, que grupo de pacientes seriam esses? Seriam pacientes com fatores de risco. É paciente hipertenso, é paciente diabético, é paciente dislipidêmico, é paciente com uma fibrilação atrial de alta frequência, é um paciente chagásico, com doença de Chagas. Então, você tem o estágio A. É um paciente com altíssimo risco que pode evoluir para insuficiência cardíaca. Esse paciente é dislipidêmico, tabagista, diabético, hipertenso. Será que não pode infartar? Pode. Aí você tem o estágio B. Paciente com cardiopatia estrutural, porém, ainda não evoluiu para insuficiência cardíaca. Qual seria esse grupo de pacientes? Paciente que já infartou, teve um pequeno infarto, já tem uma parte do músculo que não está funcionando, porém, ainda é assintomático para insuficiência cardíaca, mas já tem uma cardiopatia estrutural. Outro grupo de pacientes, hipertenso. Um hipertenso, mal controlado, você olha o eletro, tem uma sobrecarga enorme dos ventrículos, tem um ecocardiograma que mostra uma hipertrofia ventricular, já existe um comprometimento da musculatura, porém, ainda assintomático. Estágio C é um paciente com sintomatologia atual ou passado de insuficiência cardíaca, que já tem uma cardiopatia estrutural, ou que já tinha isso daqui, porém, atualmente no estágio C, já tem insuficiência cardíaca. Em algum momento já teve insuficiência cardíaca, aí você internou, compensou, saiu desse quadro e pronto. Mas já teve um quadro de insuficiência cardíaca. E o estágio D, paciente com doença, em um estágio terminal, no qual você precisa outros suportes, além do farmacológico, para poder melhorar esse paciente. Eu mostrei para vocês. Qual a relação do estágio com a classe funcional? Qual a grande diferença? Alguém sabe? Doutor, eu acho... Não, acho que não. Não sei. Realmente não sei. O que acontece? Vou colocar aqui para vocês. Você acha que o estágio... A classe funcional, qual a grande característica? A classe funcional. São os sintomas, então a pessoa já tem insuficiência. Você sabe que na classe funcional, você interna um paciente em classe funcional 4. Você pode transformar esse 4 em 2? Sim, pode. Pode. No estágio, você pode transformar um C em A? Não. Acho que pode. Não. Não. Não, claro que não. O estágio é progressivo. Daqui para cá você não pode passar. Daqui para você não pode passar. Ele já tem uma doença estrutural. Você não pode voltar para isso daqui. Então, nos estágios, você tem A, B, C, D. Aqui, paciente que não tem insuficiência cardíaca, que não tem uma cardiopatia estrutural, não tem nada, só tem fatores de risco. Estágio B, um paciente que já tem uma alteração no músculo cardíaco,
já está comprometido o músculo cardíaco, porém ainda é assintomático. Estágio C, esse paciente já tem sintomas de insuficiência cardíaca. Você não pode transformar a esse estágio. Desse estágio, você não pode passar para esse estágio. Na classe funcional, sim. Na classificação funcional, um paciente com classe funcional 4, pela terapia farmacológica, você pode transformar em 2 ou 1, né? Aqui é qualidade de vida. E aqui é a evolução da doença. Professor? Sim. Um paciente controlado estágio C, ele não pode virar um estágio B, se ele não estiver apresentando sintomas? Sim, mas pode, mas estágio C, veja, estágio C é um paciente com doença estrutural que já teve em algum momento insuficiência cardíaca. Esse estágio aqui, estágio B, nunca teve. Você entendeu? Entendi. Então, não pode descer, não pode ir para B. Aqui você pode melhorar, considerar assintomático. Não tem mais sintomas, mas já teve. Descer não pode voltar para B. Entendeu? Aqui na classe funcional, sim. D4 você pode transformar em 1 pela terapia farmacológica, outras terapias, etc. Certo? Tá entendido isso? Sim, obrigado, professor. Vamos em frente. Manifestações classificadas da insuficiência cardíaca. Vamos lá. Sintomatologia. A sintomatologia é clássica, né? Vocês já sabem disso. Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca esquerda. A esquerda é congestão pulmonar. Congestão pulmonar, você tem a principal sintomatologia? Cansaço. Neoesforço, disneia paroxística noturna, ortopneia, taquipneia, respiração de Cheyne-Stokes, aquele ritmo de galope. Esse ritmo de galope é patognomônico em paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Então, nem em todo paciente com insuficiência cardíaca você vai encontrar esse ritmo de galope. O ritmo de galope é característico de um paciente com insuficiência cardíaca à esquerda, está descompensado. Aí sim, você tem essa chamada terceira bulha. Estertores, edema pulmonar, né? E quando você tem uma insuficiência à direita, ou seja, isso, a esquerda é só a esquerda, tá? Então você tem o quê? Uma congestão pulmonar à esquerda. Esse paciente teoricamente está sequinho, não tem edema em membros inferiores, não tem nada, mas tem cansaço. Qual seria o diagnóstico diferencial aqui? Você tem um paciente com neoesforço. Qual seria o diagnóstico diferencial? Quais são as duas causas que geram disneia? Alguém pode responder? É gerar edema, né? O paciente fica demasiado. Não. Não entre no edema, entre nisso daqui. Neoesforço. Entendi. São duas causas que você tem que pensar. Ou é um problema cardíaco, ou é um problema pulmonar. São as duas causas. O esquerdo é a congestão pulmonar, o direito é cardíaco. Não, mentira. O direito vem por causa da hipertensão pulmonar. Sim. E o esquerdo é cardíaco que vira direito, né? Que vira posteriormente, pode virar direita. Isso. Isso já se chama uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Uhum, Aí você já tem uma insuficiência tanto esquerda como direita, né? Mas aqui, né? Vocês estão olhando meu mouse ou não? Sim, dá para ver. Dá para ver, né? A setinha dá para ver, né? Dá sim, professor.
Perfeito. Então, isso daqui é um diagnóstico para duas causas de cansaço. Ou causa cardíaca ou causa pulmonar. Eu vou explicar como você faz o diagnóstico no pronto-socorro. Então, insuficiência cardíaca esquerda, netamente esquerda, só o ventrículo esquerdo que está comprometido, é congestão pulmonar. Isso gera o quê? Cansaço. A direita, unicamente a direita, edema em membros inferiores, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, êxtase jugular, etc. Ascites, né? Aí você tem essa daí. Mas essa parte de insuficiência à direita dificilmente é isolada. Não, insuficiência cardíaca direita, esquerda, não. Você pensa em quê? Hipertensão pulmonar, que a criança já nasceu com hipertensão pulmonar, ou tem algum problema um problema congênito que gerou uma hipertensão pulmonar e não foi controlado, né? Dificilmente é secundária a uma insuficiência cardíaca que evoluiu progressivamente. Talvez uma insuficiência tricuspídea, ok. Não, tipo doença de Epstein. O paciente nasceu com uma doença de Epstein, que é uma falência da válvula tricúspide, que gera um refluxo pulmonar, gera uma hipertensão pulmonar e você tem uma insuficiência diastólica direita clássica, só a direita, ok. Mas geralmente inicia onde? Insuficiência cardíaca esquerda, que evolui para uma insuficiência direita e uma insuficiência cardíaca posteriormente que você chama de congestiva. Iniciou na esquerda, transformou em direita e virou congestiva. Então você tem um problema pulmonar e sistêmico, né? Critérios de diagnóstico. Inicialmente, eu estou colocando esses critérios para você porque vocês têm que saber. Existem os chamados critérios de Framingham. Mas atualmente a medicina está mais simplificada. Você tem acesso ao cardiograma, você tem exames complementares que é muito mais fácil. Inclusive, atualmente você já classifica através do cardiograma a insuficiência cardíaca. Mas existem critérios de Framingham e os critérios de Boston também, que você tem vários itens que você avalia como critérios maiores, critérios menores, toda essa sintomatologia e achados complementares. Aí você tem critérios maiores e menores. Um critério maior mais dois menores, você fecha o diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca. Aí você tem outros critérios, critérios de Boston, utiliza para isso o histórico do paciente, o raio-x do paciente e o exame físico do paciente, critérios clínicos, mais um exame complementar que define uma pontuação de 12 pontos, definitivamente uma insuficiência cardíaca de 8 a 12, provavelmente, e pouco provável, inferior a 4 pontos. Ocasionalmente já é pouco utilizado, isso não é mais utilizado, mas é só para vocês ter ciência disso. Os exames complementares que você solicita a um paciente, obviamente, sempre vai ser um eletrocardiograma. O eletrocardiograma faz diagnóstico de insuficiência cardíaca? É pergunta. Alguém pode responder? Só pode repetir, professor, por favor? O eletrocardiograma faz diagnóstico de insuficiência cardíaca? Acredito que não, professor. Não, acredito que não também. Vai mostrar sobrecarga, né? Ele nos dá só indícios, né? Chega para você um paciente com sinais de insuficiência cardíaca, você faz um eletrocardiograma, está alterado. Está alterado em que sentido? Você viu, não, tem uma área inativa aqui em toda a parede anterior. É uma insuficiência cardíaca secundária, é uma cardiopatia isquêmica. Seria já um caminho, né? Sim. Aí você tem tem uma sobrecarga importante. Então está alterado, tem algo, nos dá indícios. É por isso que
em todos os pacientes que têm insuficiência cardíaca, em mais de 70% dos casos, o eletrocardiograma tem alguma alteração. Dificilmente você vai achar um paciente com insuficiência cardíaca com eletrocardiograma completamente normal. Né? Dificilmente. Ou esse paciente está em uma fibrilação atrial, tem uma área inativa, tem sobrecarga, ou já tem um bloqueio de ramo esquerdo que começou a evoluir, etc. Tem alguma coisinha alterada. É raro encontrar um eletrocardiograma perfeito em paciente com insuficiência cardíaca, mas ele não faz o diagnóstico. Mas dá um indício para você, né? Raio-X. Raio-X é importante? É. Porque através do raio-X você vê o índice cardiotorácico, está aumentado, está normal, tem uma trama pulmonar estranha, tem sinais de hipertensão pulmonar, etc, etc, é importante. E principalmente o ecocardiograma. E aí o ecocardiograma define se esse paciente ocasionalmente tem uma disfunção ventricular ou não. Aí você poderia classificar, obviamente, o ecocardiograma em uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou reduzida ou intermediária. Mas para isso você tem que ser corroborado por uma dosagem do chamado BNP. Principalmente quando você tem um ecocardiograma com fração de ejeção preservada. Se você tem um ecocardiograma e a fração de ejeção está preservada e você continua suspeitando, você tem um raio-x normal, aqui poderia estar alterado. Você tem uma clínica de insuficiência cardíaca. Você tem um raio-x normal. E você tem um ecocardiograma com uma fração de ejeção normal e você continua suspeitando de insuficiência cardíaca, qual é o exame complementar? BNP. Dosagem do BNP. Se essa dosagem do BNP está alterada, aí você fecha o diagnóstico. É uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Consequentemente, poderia ser o quê? Uma insuficiência cardíaca tipo diastólica. Fração de ejeção preservada, raio-x normal. Então, quem me dá o parâmetro é o chamado BNP. Aqui um paciente. O que temos aqui? Temos que agilizar, que já faltam 10 minutos. Uma fibrilação atrial, um paciente ou um bloqueio de ramo esquerdo, um distúrbio de condução interatrial, algoritmo de diagnóstico para insuficiência cardíaca, vejam aqui, avaliação da doença, exame físico, ECG, raio-x, BNP. Se é normal, é pouco provável que seja uma insuficiência cardíaca. Se tem alguma coisa anormal, você parte para o ecocardiograma. Insuficiência cardíaca improvável se é normal, BNP normal, improvável. Se você tem um ecocardiograma normal e o BNP anormal, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Aí você parte do alterado BNP e o ecocardiograma, parte para outros exames procurando os fatores, né? E exames adicionais como cinecoronariografia e outros exames adicionais tentando procurar a causa da insuficiência cardíaca e a escolha terapêutica. Aqui o BNP, depois vocês avaliem. Isso é fundamental em pacientes que você não tem certeza, chegou no pronto-socorro, cansaço, raio-x, normal, eletrocardiograma, normal, clínica, cansaço, BNP. Aí você define, não, é um problema pulmonar ou é um problema cardíaco. Quem vai triar para você isso? BNP. Aí a abordagem está dentro das diretrizes brasileiras de cardiologia. O BNP é fundamental para definir pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente sintomatologia. O BNP e a ecocardiografia.
Ecocardiografia normal, BNP normal, acompanha. Ecocardiografia alterada, BNP alterada, você inicia a terapia para a insuficiência cardíaca. Qual a alternativa terapêutica para a insuficiência cardíaca? Nós tínhamos um coquetel que o paciente toma, né? Um coquetel de terapia farmacológica. Você tem inibidores de IECA, diuréticos antiarrítmicos, beta-bloqueadores, amiodarona, anticoagulantes, inibidores da aldosterona, etc, etc. Então, tomam um monte de medicamentos. E vejam que insuficiência cardíaca é um ciclo crônico, né? Esse paciente você compensa, está compensadinho, vai para consulta, diuréticos, de repente ele teve um quadro febril, um quadro infeccioso, descompensou, teve uma ingesta de sal aumentada, etc. Descompensou, foi para a emergência, você hospitaliza esse paciente, entra com terapia farmacológica endovenosa, você compensa, entrou com uma classe funcional de 4, aí você compensou, tratou, etc, etc. O paciente melhorou a classe funcional, vai de alta, e é um ciclo crônico. Essa é a vida do paciente com insuficiência cardíaca. As alternativas terapêuticas geralmente é multidisciplinar. Você tem um manejo não farmacológico, as medidas farmacológicas e as alternativas cirúrgicas, né? São várias. Então, no paciente estágio A, você tem que controlar os fatores de risco. Em paciente dislipidêmico, entra com hipolipemiantes, evita que esse paciente entre faça um infarto de miocárdio, tem diabetes, controla essa diabetes, prevenção primária, ou seja, tenta evitar que esse paciente evolua para um estágio B. Essa é a nossa finalidade. Esse paciente tem muito fator de risco. Nós temos que evitar que chegue a esse estágio, que evolua para um infarto, uma doença estrutural. Evoluiu para a doença estrutural, você já tem definido um diagnóstico de insuficiência cardíaca, aí você tem os beta-bloqueadores e inibidores de IECA, que seria a conduta inicial, e as medidas de mudança de hábitos, etc. Doença estrutural sintomática, você já tem que entrar com toda a terapia farmacológica para insuficiência cardíaca e evitar que evolua para um estágio D. Estágio D, você já tem outras alternativas, os medicamentos não estão funcionando, tem que partir para outra estratégia terapêutica. Inicialmente, a gente tinha, né? Qual que é a estratégia terapêutica em pacientes com insuficiência cardíaca? A gente avaliava pela classe funcional. Isso é interessante que vocês fiquem sabendo. Então, o paciente já está definido, tem insuficiência cardíaca, antigamente era o quê? Beta-bloqueador, inibidores de IECA, para todos, independente da classe funcional. Diuréticos, pode ser em classe 2, 3 ou 4. Tem que entrar. Espironolactona. Ocasionalmente você passa para a classe 1, mas esse paciente inicialmente teria que estar em classe 3 ou 4. Nitratos, etc., a partir de classe 3, e outras alternativas em pacientes que não respondem à terapia farmacológica. Ok. A mesma coisa, pacientes com insuficiência cardíaca, você não pode faltar inibidores de IECA e beta-bloqueadores. Em pacientes muito sintomáticos, digitálicos, diuréticos, nitratos. Em pacientes que não respondem a essa terapia farmacológica, outras alternativas como próteses ou transplante. Seriam os graves refratários à terapia farmacológica. Só que vejam que isso mudou um pouquinho. Não mudou muito, mas mudou. Essas seriam as alternativas que acontecem. IECA, beta-bloqueadores, etc. Em pacientes ocasionalmente que não respondem e têm um bloqueio de ramo esquerdo associado, ou seja,
tem um eletrocardiograma que tem um bloqueio de ramo esquerdo, considerar o quê? Os ressincronizadores. Se tem um QRS maior a 150, o ressincronizador é o ideal para esse paciente. Se esse paciente tem um QRS estreito, considerar o transplante. Não tem outra alternativa. Em pacientes que são isquêmicos, fração de ejeção inferior a 35, isquêmico, considerar o cardiodesfibrilador. Por quê? Pelo risco de morte súbita em esses pacientes. E esse organograma é das diretrizes de 2021, se não me engano, das diretrizes brasileiras, que vejam que qual a tríade aqui? Terapia IECA, beta-bloqueador e antagonistas dos mineralocorticoides. A tríade para pacientes com insuficiência cardíaca. Vejam, a classe funcional continua. E isso vai continuar a vida inteira, a classe funcional. Então, lembrem sempre da classe funcional. Todo paciente que você tenha com insuficiência cardíaca, lembre da classe funcional e coloque insuficiência cardíaca, classe funcional 1, 2, 3, 4 e o estágio. É fundamental. Sempre. Quando você passa visita, você vai fazer residência, o que for, você vai acompanhar um paciente, coloque insuficiência cardíaca, classe funcional tanto, estágio tanto, C, A, B, C, o que for. Classe funcional. Dessa forma, outro colega que está chegando, só olhar esse prontuário e você colocar insuficiência cardíaca, classe funcional, de entrada tantos e atual tantos, você já sabe como está evoluindo esse paciente. Isso é fundamental. Certo? Então, assintomático, classe funcional 1, assintomático 2, 3, sintomático 4, você tem que avaliar a estratégia terapêutica. E você veja como o ecocardiograma é fundamental para definir a estratégia terapêutica e farmacológica. Ou você mantém terapia tripla, não responde, você já entra, vejam que aqui não respondia, 2021, há pouco tempo atrás, não respondia e você entrava com sacubitril, valsartana. Na época, eu estou falando de 2, 3 anos atrás. Isso mudou completamente. Essa parte de terapia de ressincronização, CDI, não mudou, mantém. Mas, atualmente, o que você tem? Você tem inibidores de IECA, OBRA ou sacubitril valsartana. A terapia de escolha inicial para pacientes com insuficiência cardíaca. Não é mais alternativa. Você vejam que aqui não respondia, aí você entrava com sacubitril. Atualmente, você escolhe a terapia. Beta-bloqueadores tem que entrar sempre. Por que os beta-bloqueadores? Aquilo que falei inicialmente para vocês. Que é deletério o efeito simpático. Então, eles o que fazem? Bloqueiam o efeito simpático. Quais as drogas? São 3 beta-bloqueadores. Bisoprolol, metoprolol e carvedilol. São as drogas de escolha para pacientes com insuficiência cardíaca. Não é propanolol, não é atenolol, ok? Cuidado com isso. Para insuficiência cardíaca, ou bisoprolol, ou metoprolol, ou carvedilol. Aldosterona, em pacientes com classe funcional 2 a 4, tem que ser colocada. Por quê? Porque evita a fibrose e progressão da insuficiência cardíaca. E a dapaglifosina, em todo paciente com insuficiência cardíaca, já tem que ser colocada. Então, são os 4 pilares atualmente da insuficiência cardíaca. Esses são os pilares. IECA, BRA, beta-bloqueador, receptores dos mineralocorticoides, sacubitril valsartana e dapaglifosina. São os pilares atualmente para o tratamento da insuficiência cardíaca. Está entendido isso? Obviamente, o paciente seu não responde a isso, tem bloqueio de ramo esquerdo,
alternativa ressincronizador. E outras alternativas, tipo ressincronizador, quando dispositivos implantados. Pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, você coloca um marcapasso e você transforma esse bloqueio em um eletrocardiograma normal, você ressincroniza o músculo, dessa forma você harmoniza o débito cardíaco, melhora o débito, e atualmente a gente sabe o quê? E isso melhora a qualidade de vida, a expectativa de vida e sobrevida. Uso dos cardiodesfibriladores, um paciente fez uma fibrilação ventricular, o aparelho detectou, saiu da morte súbita. Os dispositivos de assistência e o padrão ouro da insuficiência cardíaca seria o transplante. Terapia com células-tronco era uma alternativa, inclusive foi a minha tese de doutorado em 2010, mas isso foi deixado um pouco de lado. Só para finalizar, sempre existe alguma coisa que atrapalha a função ventricular e o paciente volta para um hospital e é aquele ciclo vicioso, né? Mas seria isso, gente. Isso seria a parte básica da insuficiência cardíaca. Alguma dúvida? Estamos exatamente em 1 hora. Alô? Acho que não, Tudo certo. não, professor. Tudo bem aí? Tudo bem. Podemos Tudo certo, encerrar. professor. Sim. Perfeito. Boa noite para vocês.